Exemplificada pela Bíblia, nós temos grandes homens e grandes mulheres de Deus que foram prósperos e prósperas naquilo que fizeram. E eu quero falar sobre um homem especial, um homem que alcançou prosperidade na vida. E o caso dele é diferente do que eu falei, porque foi um homem riquíssimo, foi um homem que conquistou muitas coisas, porque Deus concedeu a ele muitas coisas. Foi um homem que teve sucesso e todas as pessoas que andavam ao redor desse homem perceberam a sua prosperidade. Homens tementes a Deus e homens que não eram tementes a Deus se curvaram à prosperidade de Isaac. Perceberam que Isaac foi um homem próspero. E é sobre esse tema que eu gostaria de falar a vocês nessa noite. O seu sucesso pode ser visível a todas as pessoas que te rodeiam. Em Deus você consegue isso. É preciso saber o porquê e para quê. Você deseja que o seu sucesso seja visível, mas a grande notícia é que você pode tornar o seu sucesso, o seu crescimento, seja ele qual for, visível a todas as pessoas. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. E nós temos aí o nosso personagem que alcançou prosperidade na sua vida, que teve a sua prosperidade proclamada de uma forma maravilhosa. Foi um homem reconhecido como um homem de Deus, através da sua prosperidade, através do seu sucesso. Pessoas se curvaram ao sucesso de Isaac e ao Deus de Isaac pelo sucesso visível dele. Gênesis capítulo 26. Eu sei que você deseja, eu não sei porquê e para quê, mas eu sei que você deseja que o seu sucesso seja visível a todas as pessoas. Tomara a Deus que não seja por egoísmo, por vaidade, tomara a Deus. Mas eu sei que você tem isso no coração. Agora eu quero mostrar com a vida de Isaac a maneira pela qual você obtém esse sucesso visível. A forma que Deus te propõe nessa noite, para que você entenda como aquilo que você tem feito, ou como aquilo que você vai fazer, vai ser um testemunho do seu sucesso, e sobretudo, um testemunho de Deus sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas que te rodeiam. Eu tenho uma convicção no meu coração: você não está aqui por acaso. Isso eu tenho certeza absoluta, que Deus te trouxe aqui com um propósito especial, que Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para você. Não pastor, não a sabedoria do pastor, não a inteligência do pastor, porque aquilo que vem do homem destrói, aquilo que vem do homem corrompe, aquilo que vem do homem não edifica. Mas eu sei que Deus tem uma palavra para você nessa noite, por isso eu peço toda a sua atenção. Eu peço que o seu coração nesse momento esteja aberto para você ouvir o que Deus tem para falar para você nessa noite. Que todas as muralhas que possam impedir a sua compreensão e a prática da palavra de Deus nessa noite caiam por terra em nome de Jesus. Abra o seu coração e veja o que Deus tem para falar para você nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, fala conosco, nós te pedimos. Pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso mestre, é o nosso grande docente. É o Senhor quem nos ensina e nos guia a toda a verdade, e torna a Tua verdade relevante para a nossa vida, edificante para a nossa vida, e nos capacita a praticá-la para a honra e para a glória do Teu nome. Faz isso conosco nessa noite, porque nós não estamos aqui por acaso. O Senhor nos trouxe até aqui para sermos poderosamente edificados pelo Espírito Santo do Senhor, e é isso que nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. O seu sucesso será visível a todos, mas em primeiro lugar, que eu aprendo com Isaac,
para que o seu sucesso seja visível a todas as pessoas. E nós aprendemos já no primeiro versículo do capítulo 26 de Gênesis. Esse é o primeiro ensino que você tem que gravar no teu coração, para que você não pare no meio do caminho, para que você não olhe para trás, para que você não retroceda. Não desfaleça em tempos de crise. Não desfaleça em tempos de crise. A palavra de Deus diz no primeiro versículo que houve uma fome muito grande nos dias de Isaac, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Uma fome maior daquela que ocorrera na época do seu pai Abraão. Na época de Abraão já houve uma fome tremenda sobre a terra. E no capítulo 26 de Gênesis nós aprendemos que houve uma fome muito maior daquela que ocorrera com Abraão, pai de Isaac. Irmãos, quando nós olhamos para toda a vida de Isaac, nós vemos um homem extremamente abençoado por Deus. Versículos 13 e 14, nós vemos Isaac conquistando grandes coisas. Isaac ficou um homem riquíssimo. Isaac cresceu aonde ele estava. Isaac prosperou. Isaac teve sucesso. Mas antes de Isaac colher as sementes e os frutos da abundância que Deus havia lançado no solo da sua vida, Isaac teve que passar por um momento extremamente difícil. Isaac teve que passar pelo vale da sombra da morte. Isaac teve que passar pela tempestade. Isaac teve que ser moído por Deus. Isaac teve que ser provado pelo Senhor. É isso que nós aprendemos no primeiro versículo, que a tempestade precedeu a abundância na vida de Isaac, que nada veio de mão beijada para ele. E às vezes nós achamos assim, nós achamos que o sucesso e que o crescimento na nossa vida são ingredientes instantâneos de Deus para nós. Não é assim que acontece. Nós queremos colher os frutos, nós queremos ir para a seara e semear sem ceifar. A Bíblia diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Mas ela diz antes que aquele que chora enquanto semeia. Nós queremos muitas vezes voltar com júbilo trazendo os feixes que Deus nos deu, sem passar pelo primeiro processo, que é andar e chorar enquanto semeia. E Isaac passou por isso. Isaac teve que chorar. Isaac passou pela dificuldade. Isaac passou pela tormenta. E nós aprendemos que a abundância de Isaac veio depois da crise na vida dele. Pode ser que hoje você olhe para a sua vida e veja o sucesso muito longe de você. Pastor, eu não consigo crescer mais. Pastor, olha só minha vida. Eu perdi tudo. Eu investi mal o meu dinheiro. Eu estou passando por problemas familiares. Parece que a minha vida só caminha para trás. Parece que nada acontece na minha vida. Parece que eu estou no meio de uma tempestade interminável. Eu quero dizer para você que a tempestade precede a bonança. Eu quero dizer para você que a crise precede a abundância. Eu quero dizer para você, como o salmista nos ensinou, que nós devemos andar pelo vale da sombra da morte, sabendo que é um processo. O salmista no Salmo 23 não diz: ainda que eu permaneça no vale da sombra da morte, ainda que eu caia no vale da sombra da morte, ainda que eu fique prostrado no vale da sombra da morte. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isso significa que o vale da sombra da morte na sua vida tem um começo, tem um meio, mas também tem um fim. Você quer ter sucesso na sua vida? Não desfaleça em tempos de crise. Porque a dificuldade na sua vida e na minha vida é a faculdade da maturidade espiritual. Porque é na fornalha da aflição que nós ficamos mais maleáveis para o trabalho de Deus. É no meio da fornalha da aflição que Deus consegue moldar a sua vida mais facilmente. Esse é o modus operandi de Deus. Essa é a forma de Deus trabalhar na sua vida. Se hoje você se encontra no meio de uma tormenta, agradeça a Deus, porque Ele tem uma obra na sua vida. Porque Deus está parando as arestas da sua vida. Porque Deus está consertando a sua vida. Porque Deus está norteando os seus passos. Porque Deus está
quebrantando o seu coração e está te ensinando a ser servo e serva. Irmãos, eu olho para a vida de Elias e eu fico impressionado. No momento de maior dificuldade de Elias, Deus fala: Elias, vem cá. Você está passando dificuldade nesse momento? Você está passando fome? Então quero que você vá até Sidom, que já não era uma cidade muito amigável. O rei de Sidom era pai da mulher mais temida e mais ímpia de Israel, chamada Jezabel. E Deus diz: Elias, vai para Sidom, e lá eu vou te sustentar através de uma viúva pobre. Olha o modo de Deus agir. Irmãos, Deus é sábio. Deus não queria massacrar Elias. Deus não queria subjugar o seu servo. Deus não queria que Elias morresse de fome. Deus queria trabalhar no coração de Elias. Deus queria moldar a vida de Elias. Quando Deus falou: vai para Sidom, e lá você será sustentado por uma viúva, que já era sinônimo de pobre naquele período, e ele completa: uma viúva pobre, e essa mulher vai te sustentar, e essa mulher vai ser usada na sua vida para te abençoar, Elias. E Elias foi, e Deus trabalhou no coração de Elias. Se hoje você está passando por algum momento difícil, não desfaleça, não esmoreça, não olhe para trás, não pense que Deus não está ao seu lado, não pense que Deus não tem ouvido a sua oração. Muito pelo contrário, Deus está caminhando com você no meio do vale da sombra da morte, porque Ele prometeu isso. Um dos empecilhos para o nosso sucesso é a nossa desistência. Quando nós começamos a olhar para as situações que nos rodeiam, e nós falamos: Deus, eu não aguento isso. Deus, eu quero jogar tudo para o alto. Deus, está muito difícil para mim. A minha família está em crise. A minha vida espiritual está em crise. Eu estou tendo contendas dentro da igreja. E nós tomamos a atitude mais impensada e menos sábia do mundo, que é jogar tudo para o alto e abandonar caminhos tão maravilhosos que o próprio Deus nos colocou. Primeiro ensino para você nessa noite, eu quero que você grave no seu coração. Você quer ter sucesso na sua vida? Você quer que esse sucesso seja visível a todas as pessoas, à sua família, aos seus colegas de trabalho, lá na sua faculdade, na sua escola? Não desfaleça quando você estiver passando por vales escuros. Mas nós temos um segundo ensino que nós aprendemos com Elias, para que o nosso sucesso seja visível a todos. Esse é muito simples, porém difícil de ser obedecido. Ouça a voz do Senhor. Você quer ter sucesso visível? Ouça a voz do Senhor. Coisa que nós não queremos. Nós somos tentados a ouvir a voz do nosso próprio coração. E geralmente nós ouvimos a voz do nosso coração. Por isso que não conquistamos grandes coisas para nós. Por isso que muitas vezes os planos de Deus na nossa vida não são realizados. Porque nós não ouvimos a voz de Deus, somos contumazes, somos endurecidos e ouvimos a voz do nosso coração. Ouvimos a voz de pessoas, ouvimos a voz do mundo, ouvimos a voz até mesmo de Satanás muitas vezes, e não ouvimos a voz de Deus. Às vezes nós achamos que a nossa vontade é melhor, ou às vezes nós achamos que a vontade de Deus para nós é muito difícil, é muito mais complicada, e nós vivemos uma sociedade assim hoje, infelizmente. A voz de Deus perdeu o seu valor. Hoje nós invertemos os papéis, nós fazemos um Deus à nossa imagem e semelhança, um Deus que pode ser tocado, um Deus que pode ser comandado, um Deus que tem que se adequar à nossa agenda e ao nosso horário, um Deus que tem que cumprir a nossa vontade, um Deus que é determinado, um Deus a quem nós apontamos o nosso dedo e decretamos que nós queremos a bênção dEle aqui e agora, e não Ele para nós. É um Deus que tem que se adequar ao nosso cronômetro, é um Deus que tem que se adequar ao nosso relógio, é um Deus que tem que ouvir a nossa voz, e nós achamos e presumimos que pelo nosso muito falar e exigir, Deus nos ouvirá.
E Jesus falou aos seus discípulos: vocês estão enganados, porque os gentios é que fazem isso, com os seus falsos deuses. Os gentios presumem que pelo muito falar, elucubração, pelo dom da persuasão, pelo dom da retórica, eles convencerão os seus respectivos deuses a ouvi-los. Mas com vocês não é assim. Nós precisamos parar com isso, irmãos, de achar que Deus tem que se comprometer com a nossa vontade. Quer ver um exemplo disso? Quando você ora pedindo a vontade de Deus na sua vida: Deus, faz a tua vontade na minha vida. Deus, eu quero aquele emprego. Abre as portas, Senhor. Eu sei que tudo tu podes fazer. Abençoa a minha vida financeira, a minha vida familiar. E quando aquela porta de emprego é fechada, e quando a sua família continua em pé de guerra, qual é a sua atitude diante de Deus? O que você fala para Deus? Quando Deus tira tudo que você tem a fé de falar para Deus: Deus, muito obrigado, o Senhor me deu, o Senhor também tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você tem coragem de falar isso para Deus? Quando você perde aquele teu ente querido, você orando pela saúde dele, de forma interminável, de forma persistente, perseverante, e Deus leva o teu ente querido, você consegue falar para Deus: Deus, muito obrigado, o Senhor me deu, mas o Senhor também tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é maturidade espiritual. É quando nós entendemos que a vontade de Deus é cumprida na nossa vida, a revelia da nossa vontade, mas que a vontade de Deus, que muitas vezes, e na maioria das vezes, contraria a nossa vontade, é boa, perfeita e agradável, mesmo que não esteja de acordo com a nossa vontade. Porque um Deus a quem nós amamos e adoramos, somente no momento em que Ele responde positivamente aquilo que nós queremos, um Deus que é adorado somente dessa maneira, é um Deus que tem sido adorado por barganha e por troca, não por fé viva e verdadeira. Um Deus que é agradecido somente quando as coisas estão boas, somente quando nós estamos em clima bonançoso, em pastos verdejantes, em águas cristalinas. É um Deus que não tem sido adorado como deve ser adorado, porque a adoração independe de circunstância. A adoração é um estilo de vida. A adoração deve acontecer em pastos verdejantes, em águas cristalinas, mas também no vale da sombra da morte. E tem muita gente que quando chega no vale da sombra da morte desiste, corre, se esconde, entra na caverna, e tem que ouvir a voz de Deus falando: sai da caverna, sai de dentro dessa caverna, como Elias ouviu. O que você está fazendo aí dentro? Vivendo em depressão, vivendo com síndrome do pânico, vivendo desesperada, vivendo desanimada. Sai dessa caverna, porque eu ainda tenho grandes coisas para você. Ouça a voz de Deus. Agora, tem muita gente que quer ouvir a voz de Deus de maneiras misteriosas, de formas misteriosas. Tem pessoas que buscam experiências sobrenaturais com Deus. Não é errado você buscar experiências com Deus, mas, irmãos, a voz de Deus é muito mais palpável do que nós imaginamos. A voz de Deus está mais perto de você do que você imagina. Você quer ouvir a voz de Deus? Você tem desejo de ouvir a voz de Deus? Você anseia por isso? Eu anseio. Sabe onde você pode ouvir a voz de Deus? Aqui. Tem muita gente correndo atrás de profecia, tem muita gente correndo atrás de profetada, tem muita gente correndo atrás de falsos profetas, e a voz do Senhor está muito mais perto do que nós imaginamos. Agora não adianta você ficar falando: Deus, fala comigo, se você não abre a Bíblia uma vez por dia pelo menos, para ouvir a voz do Senhor. Não adianta você clamar: Deus, orienta os meus passos, se você não tem apego à palavra de Deus. Você vai continuar na escuridão, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés,
Ou seja, a palavra de Deus ilumina o nosso presente. Você quer saber para onde você vai andar hoje? Aqui. Mas a palavra de Deus, além de ser lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. Você quer saber como proceder lá na frente, lá no futuro? Está aqui a Bíblia. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Pode ser que você não tenha ouvido a voz de Deus até hoje, porque você não tem tido um relacionamento com Ele. E hoje é a oportunidade para você reatar esse relacionamento. Pode ser que hoje você veio aqui com um coração distante daqui. Pode ser que você tenha cantado músicas belíssimas hoje, sem ter refletido sobre nenhuma delas. Quero dizer para você, se você não tem ouvido a voz de Deus, alguma coisa está acontecendo, porque Deus fala com você. Deus fala com você. A forma primária e principal é a Bíblia, mas Deus fala através de circunstâncias, Deus fala através de pessoas, Deus fala através dos seus pais. Jovens e adolescentes, ouçam a voz dos seus pais. Os seus pais são autoridade para vocês. Deus vai usar a vida dos seus pais, sejam eles crentes ou não, para lhes falar, como Deus fez com a minha vida. Até hoje os meus pais não são crentes, mas Deus usou a autoridade deles, inclusive a autoridade espiritual, para nortear os meus passos. Se você tem sido um filho rebelde, você tem sido não apenas um filho rebelde aos seus pais daqui, você tem sido um filho rebelde a Deus também. Ouça a voz dos seus pais. Deus fala conosco até no meio da aflição. O salmista no Salmo 119 diz: Senhor, muito obrigado, foi-me bom ter passado por aflições, para que eu aprendesse dos teus decretos. A dificuldade na nossa vida é didática. A dificuldade na nossa vida é didática. Deus te ama, mais do que a pessoa que mais te ama nesse mundo, Deus ama você. A pessoa que mais se interessa pelo seu sucesso é Deus, porque Ele é o seu Pai Celeste. Jesus disse: que pai aqui da terra, que o filho pedindo um pão, lhe dará uma cobra? Os pais terrenos não fazem isso. E Jesus conclui: quanto mais o vosso Pai Celeste. A pessoa que mais está interessada no seu bem-estar espiritual é Deus. E se hoje você tem passado por uma dificuldade, é porque o teu pai está te ensinando, porque o teu pai quer moldar a sua vida, porque o teu pai quer falar ao teu coração. Ouça a voz de Deus, inclusive na dificuldade. Mas nós temos aqui um terceiro ensino sobre o sucesso visível. Você quer sucesso visível? Então prepare-se para a oposição. Se você deseja um sucesso visível a todas as pessoas, e você tem buscado isso, prosperidade na sua vida, crescimento acadêmico, profissional, familiar, prepare-se para a oposição. Versículo de número 15. Abra sua Bíblia. A palavra de Deus discorre sobre o sucesso de Isaac. Isaac conquistou grandes coisas. E no versículo de número 15, depois da palavra de Deus dizer: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Ele ficou riquíssimo, não porque ele queria ficar rico, não porque no coração de Isaac a riqueza era o seu ponto principal. Deus fez isso com a vida dele. Simplesmente aconteceu, foi consequência de uma vida consagrada e consequência da vontade de Deus para a vida dele. Aprove a Deus fazê-lo um homem riquíssimo, um homem poderoso, um homem grande. E qual foi a consequência? A Bíblia diz que os filisteus
tiveram inveja. À medida que você crescer, você vai encontrar oposição na sua vida. Prepare-se para isso. Prepare-se para as críticas, prepare-se para a inveja, prepare-se para os ciúmes, prepare-se para tudo isso. Muitas pessoas têm crescido hoje e têm sido objeto, têm sido alvo de muita inveja. Assim foi desde o começo do mundo. Com Abel aconteceu isso, com Isaac aconteceu isso, com José aconteceu isso, com Jesus aconteceu isso. E sabe o que mais me impressiona no exemplo de Abel, de José, de Jesus, para não falar Isaac? Quem foram os opositores desses homens? Pessoas longe? Quem foi o opositor de Abel? Quem foi o opositor de José? E de Jesus, os seus conterrâneos, judeus. E isso que é o mais triste. Muitas vezes opositores, pessoas com inveja, com ciúmes de você, se levantarão ao seu lado. Muitas vezes você é esse opositor. Você tem que trabalhar isso no seu coração. Pode ser que hoje você sinta alguma coisa estranha dentro de você quando você vê o crescimento de alguém. E as pessoas querem crescer assim hoje, diminuindo outras pessoas, pisando em outras pessoas, puxando o tapete de outras pessoas. Prepare-se para oposição. Olha só, versículo de número 19 e 20. Os servos de Isaac cavaram no vale, descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome Ezeque, porque discutiram por causa dele. Ezeque significa lugar de contenda. E depois o versículo de número 21. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. É a palavra que origina essa muito conhecida, Satanás. Sitna significa lugar de inimizade. Isaac tinha duas alternativas: brigar com os seus opositores, que é isso que os seus opositores mais querem, que você brigue, que você discuta, que você faça a mesma coisa, que você retalie, que você se vingue. As pessoas que te criticam querem isso. Críticos querem ibope. A pior coisa para uma pessoa crítica, para uma pessoa que só sabe jogar água na fogueira, é a indiferença. Quanto mais você reclamar, quanto mais você bater boca, quanto mais você bater de frente, melhor será para os seus críticos. É isso que eles querem. Isaac poderia fazer isso, era uma alternativa. Mas Isaac também poderia subir num local onde ele ficasse blindado contra toda a baixeza carnal da inveja. Ele poderia alcançar um estágio espiritual onde ele estaria blindado contra toda a baixeza carnal da inveja. E foi isso que ele fez. Se você tem sofrido oposição hoje, bem-vindo ao time de vários servos de Deus e servas de Deus. Bem-vindo ao time. O grande diferencial na sua vida será qual caminho você vai percorrer. O caminho do bate-boca, o caminho da discussão, o caminho do desânimo, ou o caminho da perseverança. O caminho onde você vai escolher ser blindado contra todo tipo de crítica, inveja e ciúmes que só querem te destruir. E esse é o quarto ensino dessa noite. Já estou acabando. O seu sucesso será visível. Você tem que se preparar para a oposição. Prepare-se para a oposição. Mas em quarto lugar, esses dois assuntos estão interligados. Não tem como falar de um e não falar de outro.
Você vai ter sucesso visível na sua vida à medida que você perseverar, à medida que você caminhar, à medida que você vencer os obstáculos da sua vida. Duas coisas nos derrotam, duas coisas bloqueiam a nossa caminhada rumo ao sucesso: imediatismo. Nós queremos que as sementes cresçam automaticamente, instantaneamente. É a sociedade na qual nós vivemos hoje. Queremos resultados imediatos. Se a igreja não cresce em 1 ano, 2 anos, 3 anos, é porque pastor não presta, porque conselho não presta, porque a liderança está mal. Nós nos esquecemos que entre a semeadura e a colheita há um tempo. É um tempo que não pode ser previsto por mim, nem pela natureza. É um tempo previsto somente por Deus. Você tem que esperar. Não seja um imediatista, não queira resultados instantâneos. Você casa com a pessoa agora, você quer que a pessoa faça tudo do seu jeito, e aí simplesmente ocorre a separação, porque aquela pessoa não aprendeu em 1 ano ser do jeito que você quer. Incompatibilidade de gênios. O imediatismo é um obstáculo para o seu sucesso. Mas tem um outro, chamado melindre. E tem muito crente na igreja assim, crente melindroso, crente que não pode ouvir uma crítica, crente que não pode ouvir um não, crente que não pode ouvir um faz desse jeito, não desse jeito. E é interessante que só na igreja acontece isso. O camarada chega no emprego, toma bronca do chefe, é corrigido pelo chefe, é pressionado pelos colegas de trabalho e continua trabalhando. Chega na igreja, ouve um não e acabou o ministério. Eu não faço mais, se quiser outro faz. É melindre, crente chorão. Irmãos, vamos parar com isso, porque isso tem impedido o nosso crescimento, o crescimento das nossas igrejas e o crescimento do nosso ministério. Quando nós jogamos tudo para o alto por causa de uma barreira, de um obstáculo. E só na igreja eu vejo isso. Você tem que perseverar. Você só vai ter sucesso na sua vida se você perseverar, se você continuar cavando os poços. Se Isaac não tivesse perseverado, jamais ele teria conhecido o Reobote. Primeiro, ele se deparou com um lugar chamado Ezeque, lugar de contenda. Perseverou, cavou outro poço, entulharam o poço de Isaac, e ele chamou aquele local de Sitna. Entulharam o Sitna também. E Isaac foi cavar um outro poço, e a esse poço Isaac deu o nome de Reobote, ou seja, lugar de prosperidade. Se ele tivesse parado no Sitna, por exemplo, ele nunca teria conhecido o Reobote. Se ele tivesse parado no primeiro poço entulhado ou no segundo poço entulhado, ele jamais teria conhecido o lugar de prosperidade, onde o poço não foi entulhado, onde Deus o abençoou, onde Deus fez-lo crescer. Se você parar agora, por causa de um problema, por causa de um poço entulhado, por causa de um obstáculo no seu ministério, na sua vida familiar, você não vai conhecer o lugar de prosperidade na sua vida. Irmãos, eu tenho uma concepção que eu já ouvi algumas pessoas falando, e eu creio piamente nisso. E eu já falei isso várias vezes na minha igreja. Vou falar uma coisa para você, e eu quero que você também grave isso no seu coração. Deus não abençoa gente preguiçosa. Se Nicodemos é perigoso. Deus não abençoa gente preguiçosa. Não adianta você orar por emprego se você não se levanta do sofá, se você não desliga a TV, se você não desliga o seu computador para procurar emprego. Não adianta. Não adianta você querer crescimento espiritual na sua vida se você não para ler a Bíblia e orar. Não adianta.
Não adianta você querer prosperidade no seu trabalho se você não se esmera no seu trabalho. E ontem eu falei para os irmãos no estudo, falei para a igreja, o enchimento com o Espírito Santo de Deus acontece nas coisas mais elementares da nossa vida. O apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito, no qual não há dissolução, e não vos embriagueis com vinho. E depois ele vai mostrar a maneira pela qual nós somos enchidos pelo Espírito Santo de Deus. Maridos, amai as vossas esposas. Esposas, sede submissa aos vossos maridos. Servos, obedecei aos vossos senhores em tudo, sejam bons trabalhadores. Filhos, obedecei aos vossos pais. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Trabalhe direito. Seja um bom profissional. Comece a sua adoração dentro da sua casa. Respeite os seus pais. Não adianta você vir aqui à igreja, levantar as suas mãos, cantar, pular, dançar, dar cambalhota, chorar, se você chega na sua casa e faz da sua casa o quintal do inferno. Não adianta. É assim que você é enchido com o Espírito Santo. Você tem que perseverar. Eu coloco isso no meu coração. Deus não vai abençoar a minha preguiça. Deus não vai abençoar a minha omissão. Sucesso é obra de Deus, é graça de Deus, porque toda bênção é obra exclusiva da graça de Deus. Nós não barganhamos bênção de Deus, nós não trocamos e nós não compramos e nem vendemos. Mas a despeito da bênção ser obra exclusiva da graça de Deus, ela deve ser buscada por você. Você tem que buscar as bênçãos de Deus. Você tem que pedir as bênçãos de Deus. E você tem que viver de uma maneira que Deus te abençoe. Foi isso que Ele prometeu em todo o Antigo Testamento: se ouvirdes a minha voz, e se me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, eu quero abençoar o meu povo. O meu povo só precisa querer ser abençoado por mim. Que Deus abençoe, irmãos, a nossa vida. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero dizer uma última coisa para você. Sucesso, prosperidade é obra de Deus. Todo cristão que se enaltece, que se auto-ovaciona, qualquer cristão que se sente grande, depois de conquistar aquilo que tanto desejava, é um anão espiritual, é um pigmeu espiritual, é pequenininho, porque aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós obtemos, as nossas vitórias, são vitórias de Deus. Tudo que você conquistar na sua vida, atribua a Deus, atribua a Deus. Por que você quer que o seu sucesso seja visível? É minha última pergunta. Reflita aí no seu coração, por quê? Por que você deseja isso? Que a sua prosperidade seja visível para todo mundo, para que as pessoas te vejam com o carro do ano? É isso? Para que as pessoas vejam uma TV de plasma na sua casa? Para que as pessoas tenham inveja de você? Se é essa a sua intenção, você nunca vai ter sucesso. E se você tiver sucesso, não será advindo das mãos de Deus. Para encerrar, versículos 27 e 28. A palavra de Deus diz assim: depois de todo o processo de vitória e de prosperidade de Isaac, Isaac lhes perguntou: por que me vieram ver? Uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Que esse seja o seu objetivo, que esse seja o seu alvo,
que você queira um sucesso visível, uma prosperidade visível na sua vida, porque o seu crescimento tem que ser um crescimento missional. O teu crescimento tem que dizer a todas as pessoas que ele é advindo das mãos de Deus, que as pessoas glorifiquem o seu Deus por causa do seu crescimento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Vamos orar mais uma vez? Abaixe sua cabeça. Senhor Deus, nós te louvamos pela palavra do Senhor. Te louvamos porque a tua palavra fala ao nosso coração. E nessa noite, ó Deus, nós queremos humildemente e sinceramente dizer-te que queremos crescimento na nossa vida. Queremos crescer na nossa família, queremos crescer profissionalmente, academicamente. Queremos, ó Deus, porque o Senhor pode nos conceder. E o Senhor é o maior interessado no nosso sucesso, no nosso crescimento, sobretudo no nosso crescimento espiritual. Mas, ó Deus, que nós nunca queiramos sucesso para soberba, para orgulho, para que sejamos enaltecidos por homens, por pessoas. Se essa for a nossa intenção, nunca nos dê um crescimento, seja ele qual for, Senhor. Não nos dê, para que não venhamos a pecar. Nós queremos crescimento na nossa vida, nós sabemos que o Senhor pode nos dar, e mais do que isso, pode nos conceder a capacidade de buscar esse crescimento através dos nossos esforços, através dos nossos dons e talentos que o Senhor mesmo nos concedeu. Mas, ó Pai amado, que o nosso crescimento tem o mesmo objetivo que o crescimento de Isaac, o louvor e a glória do Teu nome. Que as pessoas olhem para a nossa vida e enxerguem a Ti. Que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam a boa mão do Senhor ao nosso lado. Que essa seja a nossa intenção, que nós cresçamos, mas que o Senhor cresça muito mais do que nós, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos por essa noite, pela Tua presença no nosso meio, por esse evento, pela Semana Jovem, porque Deus falou, o Senhor falou poderosamente ao nosso coração. Por isso te gloriamos, te glorificamos, te enaltecemos, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, muito obrigado. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da Tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da Tua morada, os céus numa noite estrelada. A Tua casa se ergue sobre as nuvens. Deus vai reger nas asas do vento e pinta a multicor no pensamento. Momento, tempo, intento de adorar. Bendize, ó minha alma,
teu imenso